Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai abrir os seus olhos a respeito de batalha espiritual e eu vou te mostrar como você pode vencer todos os desafios que surgirem na sua vida. E no final, nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração e eu creio que Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero você aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, porque eu quero te fortalecer na caminhada com Deus, eu quero orar pela sua vida, e quanto mais você buscar ao Senhor, mais Ele vai agindo em seu favor. Amém? E aproveite agora também e já deixe aí um comentário dizendo de qual cidade você é. Eu quero te conhecer um pouco mais, afinal de contas, todos os dias você está aqui comigo e eu quero saber mais sobre a sua vida, ok? Irmãos, a palavra que eu quero ler para vocês hoje está em Hebreus capítulo 12, que diz assim, preste atenção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui nós vemos, irmãos, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque só assim nós conseguiremos cumprir a vontade do Senhor. E além disso, a segunda lição que aprendemos aqui é que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas você sabe o que isso significa? Significa que Jesus é o autor da nossa fé, ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa, mas ele também é o consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Isso quer dizer, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus o tempo todo, senão a gente não vai conseguir completar a carreira cristã. E eu quero citar um exemplo muito claro disso. Em um momento em que Pedro agiu no sobrenatural, ele deu o primeiro passo de fé, mas assim que as dificuldades chegaram, ele fraquejou, ele fracassou. A Bíblia conta que certa noite, os discípulos estavam seguindo de viagem de barco pelo mar da Galileia, só que Jesus não estava com eles, porque Jesus havia ficado para orar no monte sozinho e ter um momento a sós com o Pai. Então, de repente, uma forte tempestade tomou conta daquele mar e aqueles homens tiveram muito medo. E como se não fosse o bastante, toda aquela angústia, aquele desespero, eles começaram a ver um vulto caminhando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Mas na verdade, era Jesus que estava vindo ao encontro deles, tudo para que eles não tivessem medo, pois Jesus queria mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele governa sobre a natureza, sobre qualquer poder deste mundo. Irmãos, assim que Pedro descobriu que era Jesus, na mesma hora ele falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. E nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Em Mateus capítulo 14, o versículo 28 e o 29, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Eu confesso que eu queria estar naquele lugar para ver exatamente o que aconteceu. Irmãos, a Bíblia conta nos próximos versículos que Pedro estava caminhando sobre as águas, desfrutando do sobrenatural, só que de repente o mar começou a ficar agitado, os ventos começaram a vir sobre ele e ele começou então a afundar. E aí que está a grande questão, irmãos. Enquanto nós mantermos os nossos olhos em Jesus, o sobrenatural fará parte da nossa vida. Você que está aí me ouvindo hoje, talvez você está passando um grande problema. Grandes tempestades têm vindo sobre a sua vida, notícias ruins, diagnósticos de doença, problemas familiares, problemas com dinheiro, não importa o que seja, são tempestades que vêm sobre você.
E se você não manter os seus olhos em Jesus, você vai fracassar. E essa não é a vontade do Senhor para você. Ele quer que você reine sobre cada tempestade, sobre todos os problemas, mantendo a sua fé no Senhor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, meu irmão, creia que essa é somente mais uma tempestade que o Senhor vai acalmar, tá bom? E eu quero que você imagine agora aquela situação de Pedro. Imagine se não houvesse essa tempestade, não houvesse os ventos contrários, nem aquelas ondas batendo contra ele. Imagine que houvesse somente uma calmaria naquele mar. Com certeza seria um momento maravilhoso para Pedro, mas ao mesmo tempo ele não seria provado. Irmãos, nós precisamos passar por provações, por tentações, para que a nossa fé seja aprovada. E por isso, irmãos, é que vêm as tentações, vêm os testes contra nós. Nesses momentos o Senhor está olhando para dentro de nós, para o nosso coração. Ele quer saber se nós vamos continuar olhando para Jesus ou não. Então a fé, ela é provada nos momentos difíceis, onde não há mais esperança. Você que está aí passando por lutas, este é o momento de você demonstrar a sua fé. Porque se tudo estivesse bem, então você não teria dificuldades, você não teria como demonstrar que você ama ao Senhor, que você deseja estar com Ele, custe o que custar. Irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida, por piores que sejam as nossas lutas, Jesus está nos chamando, venha, ande sobre o mar, ande sobre as circunstâncias. Oh, meus queridos irmãos, não podemos depender daquilo que os nossos olhos veem, não podemos depender daquilo que a gente escuta, daquilo que nós sentimos. Nós devemos viver pela fé. E a Bíblia diz no livro de 1 João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. E quando você passa um tempo com Ele a sós, em oração, meditando na sua palavra, orando em línguas, buscando ao Senhor de todo o teu coração, é ali que o Senhor vai derramando da presença dEle, Ele vai fortalecendo aqueles que estão cansados, desanimados, é ali que Ele vai te dando instrução. Eu quero te dizer uma palavra profética, é no seu momento de frustração que o Senhor Jesus Ele quer te dar um novo caminho. Amém? A Bíblia conta que certa manhã Jesus estava ensinando as multidões e de repente ele percebeu que os discípulos estavam voltando nos barcos totalmente frustrados, desanimados, porque aquela noite inteira eles não pegaram um peixinho sequer. E então Jesus, naquela maior paz, calmaria, ele simplesmente disse para Pedro e para todos os outros: lancem as redes lá no fundo, lá onde as águas são mais fundas. E naquele momento Pedro retrucou Jesus e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixe sequer. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele disse o seguinte: mas já que é o Senhor quem está dizendo, nós vamos lançar as redes. Irmãos, a Bíblia conta que quando eles lançaram as redes, eles tomaram um grande susto, porque eram tantos peixes que foram enchendo as redes que tiveram que chamar outro barco e quase que as redes se rasgaram. Irmãos, naquele momento, Pedro chegou diante de Jesus, se prostrou diante dele e disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador demais, eu não mereço o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Aleluia! Como o Senhor é maravilhoso, não é verdade? É no momento da frustração que Deus nos dá uma nova revelação, uma nova direção na vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu creio que você está mais próximo da vitória do que você imagina. Não desista agora, pelo contrário, olhe para Jesus, volte os seus olhos para Ele e quando Ele te der a nova instrução, você simplesmente vai dizer: já que é o Senhor quem disse, eu vou obedecer. Amém? E já que nós estamos falando sobre tempestades, sobre dificuldades, eu quero ler com você somente mais um versículo que está no Salmo 107. E em seguida nós já vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Amém? O Salmo diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha que lindo, irmãos.
as ondas sossegaram e Deus os guiou a um lugar de calmaria, a um lugar de segurança. Meus queridos, nós podemos descansar no dia de hoje, sabendo que essas ondas, por mais que sejam grandes, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! E agora eu quero que você feche os teus olhos, você vai clamar junto comigo. Eu não quero somente orar, mas se você puder, ore também com o seu coração, na sua mente. Não importa onde você esteja, exerça a sua fé e o Senhor vai ouvir a nossa voz. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, quero te agradecer pela nossa saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Oh meu Pai, eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado aqui comigo, meu Pai, todos os dias. Eles têm compartilhado essas orações, eles têm pregado o Evangelho através dos vídeos. E é por eles que eu peço, meu Pai. Eu peço que o Senhor renove a fé, a esperança dessas pessoas, Senhor. Eu não conheço os problemas deles, eu não conheço a vida íntima e particular, mas o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, derrame bênçãos sem medidas na vida dessa pessoa, na área profissional, na área sentimental e principalmente na área espiritual. Oh, meu Pai, quantas vezes nós fraquejamos na fé, quantas vezes nós duvidamos, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo e parece que não existe saída nenhuma porque nós duvidamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nós somos muito falhos, nós não conseguimos viver com o coração totalmente voltado para Ti. Os nossos olhos sempre olham as circunstâncias, sendo que a Tua palavra diz que devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, nós estamos aqui declarando que Jesus é o Senhor, Ele é o que acalma a tempestade, Ele é o que resolve todas as nossas aflições. E nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está entrando com providência. Meu Pai, esta mulher que tem pedido por socorro não está aguentando mais esse casamento, não está aguentando mais as lutas dentro de casa. Jesus, fortalece a fé desta mulher. Jesus, eu te peço também que o Senhor fortaleça a fé deste homem, este homem que não tem aguentado a solidão, esse homem que tem caído em tentações por não suportar o tempo da espera. Eu te peço, Senhor, fortaleça, traga sabedoria, traga um renovo, Senhor, na alma, no espírito. A Tua palavra diz que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Senhor, dá-nos uma fé inabalável, uma pessoa que olha as circunstâncias, mas não é influenciado por elas. Senhor, nos ajude, meu Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Oh Deus, nos ajude a vencer o mal que vem tentando nos atormentar. Essa tempestade que tem sido levantada pelo inferno está caído por terra em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma autoridade, Senhor, porque o Senhor já nos deu a palavra da vitória e agora nós precisamos tomar posse do milagre. Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual, Jesus Cristo é o nosso Senhor, a nossa fé está nele e nós cremos que em breve essa tempestade irá passar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, fortaleça a vida de cada um hoje e tira também, Senhor, toda dor na alma, toda dor no corpo. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Os milagres que o Senhor fazia no passado, faça hoje também, Senhor. Traga milagres, Senhor. Este homem que não consegue ouvir direito, este homem que não consegue caminhar direito, Jesus, tira toda dor, traga a cura e nós ministramos toda essa corrente de oração. Ministra neste momento a cura, a libertação, a bênção e a proteção do Senhor. Venha sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você permaneça comigo, porque nós vamos fazer uma oração poderosa pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada.
Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro. Devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo.
Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas.
dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora.
Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.